Fala pessoal, então vamos para mais uma questãozinha, né, do nosso livro aí de física, né, questãozinha de física. Essa questão nem é tanta assim física, né, física mesmo, pura, mas até mais matemática. Mas as questões são importantes porque elas trabalham com unidades de medida e tal, são coisas que a gente usa bastante, né, mais nos conteúdos mais para frente. Enfim, vamos lá então, questão 34. E ela fala assim: então, os vasos sanitários representam cerca de 1/3 do consumo de água de uma casa. O Brasil tem hoje 100 milhões de bacias sanitárias antigas, beleza? Que gastam em média 40 litros por descarga, beleza? Visando a economia de água, foi idealizada uma caixa de descarga de bacia sanitária com formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cuja base possui 32 centímetros de comprimento, 32 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, sendo o consumo por descarga em média 20% do volume de água consumido na descarga das bacias antigas. Então ela é mais econômica, né? Ela gasta só 20% do que uma bacia antiga gastaria, né? De 40 litros aqui, ó. E aí, nessas condições, né? Letra A altura da caixa de descarga atual e depois o número de litros de água que são economizados em 30 dias. Beleza, então vamos para a letra A primeiro, ó. Então, letra A, ele quer a altura da caixa de descarga atual. Como que a gente pode achar isso, gente, ó? Ele falou que o formato dessa caixa é um paralelepípedo, né? Reto-retângulo é só para você entender, um paralelepípedo, né? Então é uma caixa mesmo. Então vai ser algo mais ou menos assim, né? Vamos tentar desenhar mais ou menos aqui. E aí, assim. Beleza. Né? Vai ser algo mais ou menos assim. Né? Uma caixa aqui. Beleza. Não necessariamente, né, com essas dimensões, mas só pra gente ter a ideia. E aí vai ter 32 centímetros de comprimento e 10 de largura. Então a gente pode botar aqui, né, 32 centímetros. Aqui e 10 aqui, beleza? E aí vai ter a altura, né, essa altura aqui, né, essa altura H. A gente pode pensar que é aqui. Né? Então vai ter essas três dimensões aqui. E aí, agora, uma forma de a gente achar essa altura é calculando o volume, né, disso aqui. Porque se a gente calcular o volume, o que vai ser o volume? Eu vou chamar de volume VA, né? Aliás, VN, né? Volume da caixa nova. Então, VN, né? Qual que é o volume de um paralelepípedo? A área da base vezes a altura. Então, vai ser 10 centímetros vezes 32 centímetros. Então, calma aí. Só aqui, ó. VN igual 10 centímetros vezes 32 centímetros vezes a altura. Então a gente faz aqui, na altura a gente não sabe, então só botei o H aqui, que é o que a gente quer saber. Então isso aqui vai ser igual a 10 vezes 32, dá 320 centímetros quadrados vezes a altura, que provavelmente vai ser dada também em centímetros, né? Isso aqui vai ficar centímetros cúbicos. Mas como o H é o que a gente quer saber, eu não vou fazer essa multiplicação, vou deixar assim. Beleza. Isso aqui ainda não dá pra gente nada, né? Porque o VN a gente não tem, o H a gente não tem. Não tem como a gente fazer nada ainda. Só que ele te dá uma informação. Ele fala o seguinte, ó. Sendo o consumo por descarga, em média, 20% do volume de água das bacias antigas. Então a gente pode assumir que, né, sei lá, a pessoa, essa caixa aqui tá cheia, né? Se a caixa estiver cheia aqui, e a pessoa aciona lá um botão, vai ter a descarga. Todo esse volume vai sair
né, que é a descarga. Então a gente pode assumir que o Vn, que é o volume da bacia, é justamente a quantidade por descarga, né, que é só 20% da descarga antiga, né, 20% da... Aqui ele botou, ó, vou botar assim, ó, descarga antiga. Da descarga antiga, né? Então a gente assume que o volume dessa caixa é justamente o tanto que gasta por descarga. Só essa é a ideia, né? Só que quanto que é essa descarga antiga aqui, ó? Quanto que vai ser isso aqui? Aí ele fala, né? Isso aqui eu vou chamar de um volume de VA, volume antigo, né? Da descarga antiga. VA. E ele fala aqui, ó, no texto, né? 40 litros. 40 litros. Beleza. Então, o nosso Vn é só 20% de 40. E fazendo essa conta aqui, você transforma isso aqui, né, na notação de número mesmo, né, sem ser a notação de porcentagem. Que assim a gente consegue fazer conta, então fica, você divide por 100. Então fica 0,2 vezes 40. Vezes 40. E agora a gente consegue multiplicar essas coisas, né? Porque quando tá escrito assim, não tem como a gente fazer conta, né? Mesmo que a gente escreva 20% vezes 40, não tem como a gente fazer conta. Então a gente transforma, a gente tira da forma de porcentagem, né? Com esse símbolo de porcentagem, para uma forma numérica mesmo. Né? Então fica 0,2, você divide por 100. Então 0,2 vezes 40, isso dá 80, isso dá 8 litros, né? 0,2 vezes 40 dá 8 litros. Ou seja, a nossa caixa nova, né, a atual, ela só gasta 8 litros, enquanto a caixa antiga gasta 40 litros. Então, ela economiza bastante, né? E beleza, agora a gente tem o Vn e só falta o H. E dá pra gente isolar o H, né? Mas vai ter um detalhezinho aqui, olha, pessoal. Então, se a gente pegar aqui, se a gente vir pra cá, é o seguinte. Então, a gente vai ter que 8 litros é igual a 320 centímetros quadrados vezes H. Aí você pode pensar, beleza, eu vou só isolar o H, né, tal, e vou encontrar. O problema é que aqui está em litro e aqui está em centímetro quadrado, né? Então, assim, são unidades diferentes, né? São unidades completamente diferentes. Então, o que a gente pode fazer? Ou aqui, né, se a gente fosse colocar já aqui em centímetro também, né, estaria em litro. E aqui estaria em centímetro cúbico, né, se a gente fosse colocar, fazer a multiplicação. Então, aqui centímetro quadrado vezes centímetro cúbico. Beleza, então a gente tem que converter. Como ele quer a altura é uma medida de comprimento, né? Vai ter que ser dado em centímetro, metro, então. Não faz sentido você falar altura em unidade de litro, não faz sentido. Então a gente converte esse litro para centímetro cúbico, que é uma unidade de volume também, só que usando centímetro, né, que é algo de comprimento. Então como que a gente converte de litro? Então esse vai ser o nosso próximo desafio aqui, ó, converter de litro para centímetro cúbico. Porque convertendo para centímetro cúbico, se a gente fizer só a análise das medidas, aqui vai ficar centímetro cúbico, aqui vai estar centímetro quadrado aqui, né, vezes o nosso H. E aí a gente consegue isolar o H, né? Aqui vai dividir e tal, a gente vai chegar lá, mas a gente consegue fazer essa conta. Beleza, então como que a gente vai fazer isso, ó? Por definição, né, você tem que lembrar a definição lá de litro. 1 litro é a mesma coisa que você pegar o volume de um cubo de 10 por 10 por 10. Então 1 litro, você pega lá um cubo, assim, ó. E assim fica mais fácil de você lembrar também essas coisas, ó.
Você vai reconstruindo, ó. Então, 1 litro é você pegar um cubo, o volume de um cubo, que tem 10 de largura, 10 de comprimento e 10 de altura. 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Então, você calcula o volume disso aqui, vai dar 1000, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. E isso aqui é 1 litro. Tá? Então, definição, foi definido isso. Então, vamos escrever isso, né? 1 litro. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Beleza. Só que a gente tem 8 litros, né? Então, 8 litros. Vai ter aqui, ó, 8 litros. Vai, né, equivaler a quanto? Aqui tá fácil, né? Porque, como aqui é uma proporção, se eu aumentei em 8 vezes a minha medida inicial, lógico que também vai aumentar em 8, né? Então, aqui vai ser 8.000. Isso aqui era 1000, isso aqui era 1, né? Ficou 8, aqui vai ser 1000. Você vai multiplicar por 8 também, então vai ficar 8.000 centímetros cúbicos. Beleza. Então, beleza, convertemos, bem tranquilo. Agora sim, em vez de usar 8, a gente vai usar 8.000. Né? E vai mudar a medida, então vai ficar assim, ó. Então, botando aqui, vai ficar 8.000. Então, 8.000 centímetros cúbicos é igual a 320 centímetros quadrados vezes a nossa altura. E aquilo, né? Equação é meio que uma balança, né? O que você faz de um lado, você faz do outro também. E assim você não altera a igualdade, as coisas continuam sendo iguais. Então, se eu dividir aqui por 320 centímetros quadrados, e aqui eu também dividi por 320 centímetros quadrados, beleza, minha equação não alterou. E aí, isso vai facilitar a nossa vida, porque 320 dividido por 320 vai dar 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1, porque ela cabe nela mesma, né? Então, vai dar uma parcela dela, né? Então, vai dar 1. Isso aqui é 1. E do outro lado, a gente continua aqui com a nossa divisão. Então, vai ficar assim, ó, 8.000 centímetros quadrados. E aqui, ó, aqui, ó. Aqui a gente já pode simplificar, ó. Porque a gente tem uma potência, né? Centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Então, aqui já vai diminuir em 2, né? Então, aqui vai ficar 3 menos 2, né? Porque a gente vai simplificar. Isso vai ficar 1. Então, aqui vai ficar só centímetros. E aqui a gente continua com nosso 320. E aqui já é bacana, porque o resultado dessa divisão vai dar... A unidade de medida vai dar centímetros. É o que a gente quer mesmo, porque é a altura, né? A altura vai ser dada em unidade de comprimento. Beleza. Agora é só a gente fazer essa divisão. Então, nosso H vai ser... Aqui a gente pode vir simplificando, né? Até a gente encontrar algo mais fácil. Ó. A gente simplifica aqui, ó. Vai ficar 800, né? No caso, a simplificação é você dividir por 10, tanto numerador como denominador. Então, isso fica 800 sobre 32. A gente pode vir aqui, né? Dividir por 2 depois. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 400. Aqui vai ficar 16, né? Se eu dividir por 2 de novo, né? Vou dividindo aqui até... Você pode fazer mais direto também. Eu vou dividindo, né, cada vez aqui. Pra gente chegar numa expressão mais... Uma divisão mais tranquila. Então aqui vai dar 200. Aqui vai dar 8, né? Posso dividir por 2 de novo. Vou dividindo. Aqui vai dar 100. E aqui vai dar 4. Né? Vou dividir de novo, ó. Por 2 de novo. Por que eu posso dividir em cima e embaixo? Porque, de novo, é a mesma questão da equação, não altero, né? Aqui vai ficar 1, né? 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então, não estou alterando quando eu faço isso. Eu mantenho a proporção.
Então, de novo, né? Dividir por 2 aqui vai ficar 50. E aqui 2, né? E aí, beleza. Chegamos aqui. Posso até... Aqui já tá mais direto, né? 50 dividido por 2 é algo que a gente sabe, mas posso continuar. Aliás, aqui vai ficar redundante, né? Na verdade, fazer isso. Mas tudo bem, ó. 2 dividido por 2 é 1. 50 por 2. Ficou meio redundante, né? Porque já tá dividido por 2. Mas isso vai dar 25. Beleza. Então, a nossa altura é 25 centímetros. Então, essa é a nossa letra A. Beleza? Essa é a nossa letra A. De novo, né? Por que eu posso fazer isso aqui, né? Vim dividindo. Eu vou só... Será que eu deixo aqui? Vou deixar aqui. Aqui a gente só bota assim, não é necessário dividir mais, né? E a nossa altura fica assim. 25 centímetros. Né? Só fazendo um breve resumo, né? Se eu tenho lá aqui, ó. 800, né? Dividido por 32. Então, se eu pego aqui, ó. E multiplico o meu numerador aqui por meio. E o meu denominador por meio. Meio dividido por meio é 1. Né? Então, eu estou multiplicando, na verdade, 800 sobre 32 vezes 1. E aí, o 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então, isso aqui não está alterando minha divisão, minha fração. Só que quando eu manipulo isso aqui, fica 800 sobre 2 e aqui 32 sobre 2. Tá? Só para quem não pegou o porquê, né, da gente ir fazendo essas simplificações. Beleza. Então, nossa H é isso aqui, 25 centímetros. Beleza? Então, essa é a nossa resposta aqui. Agora, a letra B, ele fala assim, ó. O número de litros de água que são economizados em 30 dias em uma residência com 5 pessoas que acionam cada uma, em média, a descarga 4 vezes ao dia, considerando que as bacias antigas foram substituídas pelas atuais. Então, ele quer saber quanto que economiza, né? Pra gente saber, a gente tem que comparar como que seria 5 pessoas com a antiga e 5 pessoas com a caixa nova, né? Então, vamos primeiro fazer com a caixa antiga, quanto será que gastaria, né? Ó, a gente tem 5 pessoas. Vamos só anotar alguns dados. Eu vou só chamar de P, né? Pra gente saber que são 5 pessoas. E ele fala o seguinte, ele quer saber em 30 dias. Só que ele fala o seguinte, ó, cada uma, em média, né, vai acionar a descarga 4 vezes ao dia. E aí, na carga antiga, a gente tem que lembrar que cada descarga gasta 40 litros. Então, vamos pensar assim, antes de escrever isso aqui, ó, vamos pensar assim. Então, aqui, ó, vai ser a antiga, né, vai ser a carga antiga. Beleza. Se a gente pegar uma pessoa, vamos fazer para uma pessoa, depois a gente multiplica por 5 e aí beleza, a gente tem as 5 pessoas. Então a gente sempre tenta trabalhar com 1 primeiro, né? Depois a gente só expande isso para a quantidade que tiver. Então uma pessoa aciona a descarga, né? No caso, uma pessoa, botar um dia, vamos lá, um dia, né? O quanto que uma pessoa gasta em um dia? Isso eu quero descobrir, essa é a pergunta. Porque aí depois eu multiplico por 5, vão ser 5 pessoas num dia. Depois eu multiplico por 30, porque vão ser os 30 dias. Então aqui, ó, um dia. Um dia. Então, uma pessoa aqui. Uma pessoa. Ela aciona a descarga 4 vezes. Né? Então, ela adiciona a descarga 4 vezes. Vou chamar de D. Só que, cada vez que ela aciona, ela gasta 40 litros. Então, na verdade, a quantidade de litros que ela vai gastar vai ser 4 vezes 40 litros.
né? Então aqui eu vou botar aqui, ó, o gasto. É o gasto, né? Pegar a ideia, ó. Uma pessoa, né? Aqui ela aciona a descarga 4 vezes no dia. Só que cada vez que ela aciona, gasta 40 litros. Tá lá no texto, né? Na caixa antiga, cada acionamento gasta 40 litros. Então é 40, 40, 40, 40, 4 vezes. Então 4 vezes 40. Isso vai dar um total pra gente de 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16. E bota o zero ali, né? Que tá multiplicado por 10. Então, uma pessoa gasta em um dia 160 litros. Então, ó, uma pessoa em um dia gasta 160 litros. Beleza. Agora aquilo que eu falei, isso é uma pessoa, só que na casa tem 5, né? Ele fala que são 5 pessoas. São 5 pessoas na casa. Então a gente multiplica isso por 5, né? Então se for 5 pessoas, a gente multiplica esse gasto aqui, ó, por 5. Porque esse 160 aqui vai ocorrer quantas vezes? 5 vezes. Então se for 5 pessoas, o gasto vai ser de 5 vezes 160 litros. Certo? 5 vezes 160. E aí, 5 vezes 160, 5 vezes 16, vai dar 5 vezes 16, que dá 30, né? 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E aí coloca ali o zero aqui, né? De 160, então dá 800. Então vai gastar 800 litros. Né? Então 5 pessoas em um dia gasta 800 litros com a caixa antiga. Só que a gente quer comparar em 30 dias, porque ele fala em um mês, né? Ele quer em um mês. Então, em 30 dias, você vai multiplicar esse gasto aqui por 30, né? Porque isso aqui é 5 pessoas em um dia, só que a gente quer em 30 dias. Então, vai ser isso aqui em um dia, 2, 3, 4, 5. Então, você vai somar 800, mais 800, mais 800, mais 800, mais 800, 30 vezes. Então, isso aqui vai ficar assim. Em 30 dias, o gasto vai ser de... Nosso gasto vai ser de 30 vezes 800 litros. E beleza, 3 vezes 8, né? 24. E a gente coloca aqui a quantidade de zeros, que são as multiplicações por 10. Então você tem 1, 2, 3. Aqui, né? 10 vezes 10 vezes 10. Beleza. Então você tem 24 mil litros. Beleza. Então, a caixa antiga em 30 dias, né, com 5 pessoas, vão gastar 24 mil litros. Agora vai sair um pouco mais rápido, mas a gente vai fazer isso com a caixa nova, né? Com a atual. Vamos botar assim, a atual. Com a atual, a gente vai fazer a mesma ideia. Então, uma pessoa. A gente só vai mudar os valores aqui, né? Então, em um dia, né? Um dia. Você vai ter uma pessoa vai gastar quanto? Mesmo esquema, uma pessoa aciona 4 vezes, né, a descarga. Só que agora o gasto dela é quanto? Ela não gasta mais 40 litros por descarga, ela gasta só 8 litros. Não foi o que a gente descobriu, ó? Que o nosso volume novo, né, da caixa nova, ela é só 20% do que a caixa antiga gasta, que deu 8 litros. Então, a cada descarga, ela vai gastar 8 litros. Então, acionando 4 vezes ao dia, isso dá 4 vezes 8. E 4 vezes 8 dá 32 litros. Então, né, olha a diferença já. Uma pessoa gastava 160, enquanto aqui ela só está gastando 32 litros.
32 litros. Beleza. Se forem 5 pessoas, de novo a gente vai multiplicar isso por 5, né? Então vai ficar 5 vezes... Opa, tô me botando errado aqui. Vai ficar 5... né? Quantidade de pessoas, 5 vezes 32 litros. E isso vai ser igual, né? Ó, 5 vezes 32. Faz a continha aqui rapidinho, ó. 10, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, isso dá 160 litros. Vou botar aqui, 160 litros. Então, veja que diferença, né? Porque o que uma pessoa gastava na caixa antiga é o que 5 pessoas, né? Você precisa de 5 pessoas para gastar o mesmo tanto que uma pessoa só gastava, né? 160. Beleza. Isso aqui é em um dia. Aí você vai fazer isso para 30 dias. Então você vai multiplicar isso por 30. Então vamos lá, ó. Então 160 vezes 30. Então aqui, ó. 160. Ou, né? 30 vezes 160 litros. Isso vai dar 3 vezes 16, né? 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3, 4. Então vai dar 48. 48. E aí, né? 0, 0, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então 4.800 litros. Agora a gente consegue comparar, né? Porque se eu quero saber quanto que eu economizei, eu vou fazer a diferença, concorda? Porque antes eu gastava 24.000 litros. Agora eu estou gastando 4.800 litros. Então nossa economia, né? Então quanto economizei, ó? Né? Então quanto de economia? Né? Quanto de economia? Vai ser essa diferença aqui, né? Essa variação, essa diferença. Né? Eu vou chamar de E. Vai ser o quê? O que eu gastava antes, né? Vamos botar assim, né? O que eu gastava antes. O que eu gastava antes aqui. Né? Então, antes. Menos o atual, né? Porque aí, ou o contrário também, a diferença é que você vai ter um valor negativo que você vai interpretar como tô gastando esse valor a menos, né? Mas aqui o que vai importar pra gente é o valor mesmo em módulo positivo. Então por isso que eu tô fazendo antes menos o atual. Porque eu vou saber quanto que esse valor é maior que esse, né? Então, beleza. Então a gente vai fazer 24.000 litros menos 4.800. Beleza. Fazendo essa subtração aqui. Fazendo essa subtração. Então 24 menos 4, né? 4.000. 24 menos 4.000 dá 20. Aí daria 20.000 menos 800. Daria 19.200, né? Porque ficaria 20 menos 800, né? 20.000 menos 800. Se eu somar 800 aqui, vira 20 de novo. Beleza, é isso mesmo. Então, dá 19.200 litros. Então, isso foi o que eu economizei, ou foi a quantidade que a caixa antiga tem, né? Gastava a mais do que a caixa nova. Então essa é a minha economia. E aí é sempre bom a gente pôr em notação científica, né? Aquela forma de notação científica, que eu já, né? Acho que o primeiro vídeo dessa playlist do capítulo 1 ensino lá bem direitinho. Mas basicamente você vai andar, né? 1, 2, 3, 4. Fazer mais direto aqui. Então vai ficar 1,4
botar aqui 1,92. Como eu andei 4 casos, né? 1, 2, 3, 4. Significa que eu reduzi meu número 4 vezes, então multipliquei, ou dividi por 4. E para manter a proporção, vai surgir uma multiplicação aqui por 10 à quarta. 10 à quarta litros, né? 10 à quarta litros. E isso aqui foi o tanto que a gente economizou, né? Ou seja, botar aí quase 20 mil litros de diferença no mês, né? Então é bastante diferença. De novo, para quem ficou com dúvida nessa parte de notação, dá uma olhadinha no primeiro vídeo dessa playlist, que lá eu explico bem passo a passo e tal. E aí você vai ver que, inclusive, por que, né, que a gente aprende essas coisas e tal. E aí vai ficar bem mais claro. Beleza, pessoal? Então essa foi a questão 34. Essa aqui é a resposta da B. Não vou colocar lá, senão vai ficar meio bagunçado, mas aqui é a B, ó. Resposta da letra B. E essa aqui é a resposta da letra A. Beleza? Resposta da letra A. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero, né, que tenha sido útil, vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Deixe feedback se foi um vídeo legal, se gostou, se tem alguma sugestão também. Coloque aí, né? Deixa o like, se inscreve. E a gente se vê na próxima questão.